Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Plano Consequência, eu sou o Bigode. Eu sou o Luiz. E hoje nós vamos falar de um assunto que me interessa bastante, que no caso é produções indie no geral, né? E eu não sei se vocês ficaram sabendo, apesar de que isso aqui já tá virando Acre News, mas a Glitch, né, uma produtora aí australiana, ela publicou recentemente um um trailer de uma série nova, né, que eles vão lançar, chamada Game Overs, né, ou coisa parecida. Eu achei até que legalzinho, a animação 2D e tal. Antes eles faziam muita animação 3D, né, agora eles estão partindo para uma coisa mais 2D, né, tanto com o Knights of Guinevere, tanto com esse Game Overs. Mas eles estão muito acostumados com o 3D, né, tanto que a maioria aí deve conhecer essa empresa pelo Digital Circus, né, que é o que ficou mais famoso e estourou muita bolha. Cada vídeo pega tipo 50 milhões de visualizações, tem até dublagem brasileira e tal. Então tá tudo muito bem feito, né? Muito bem estruturado. E o que acontece? Além dessa parada da Glitch, né? Dessa produtora aí, né? Fundada aí na Austrália, eu acho muito louco como que tá surgindo uma treta no exterior justamente com isso. Porque o que acontece? Uma produtora é mais fácil e mais barata de ser produzida do que uma distribuidora, como uma Netflix ou uma Prime Video, por exemplo. Então não sei se vocês ficaram sabendo disso também, mas o que aconteceu? A Vives Pop, que também é uma produtora americana, né, uma mina, né, uma diretora, que ela criou uma empresa, né, com Vives Production, esqueci o nome da empresa dela, que está produzindo duas séries muito famosas, né, que é a Hazbin Hotel e a Reluva Boss. E o que aconteceu? A Prime Video, que é da Amazon, comprou esse Hazbin Hotel para passar de forma exclusiva na Prime Video. E a Netflix olhou essa parada e falou, putz, vou comprar o Digital Circus da Glitch. E agora tá tendo uma treta entre duas empresas gigantescas, né, de distribuição, entre quem compra mais séries indie, né. E uma parada que eu acho muito louca é a quantidade de estúdios, tanto ou indies ou médios, assim, não produções tipo Disney, absurdamente caras. Tudo bem que aqui eu vou falar de umas empresas com produções bem salgadas, mas geralmente elas são tipo pequenas ou médias, né? Então, por exemplo, inclusive uma propaganda que tá aparecendo muito aí, eu não sei se apareceu pra vocês, mas uma propaganda que tá aparecendo toda hora pra mim é dessa Mubi, né? Que eu dei uma pesquisada e ela é tipo um streaming, né? Uma empresa de streaming da Inglaterra. E obviamente, assim, gente, sendo bem sincero, quem domina o mercado de streaming hoje é o YouTube, quando a gente considera em streaming de vídeos, né? Eu acho que é o maior. Em seguida vem a Netflix, a Prime, e aí depois vem a HBO, vem a Apple TV Plus. Só que a partir da HBO já é tipo menos de 5% do mercado. O próprio empresa brasileira aí, o Globoplay, também é minúsculo se a gente pega no restante do mundo. Então, obviamente, essa Mubi ela é também bem pequena, né, em produção. Mas é interessante, né, como que eles são de certa forma, não é distribuidora, né, é tipo uma publisher que posta filmes mais indie, que fecha parcerias direto com videomakers e com pequenas produtoras. Grande parte dos filmes deles são uma parada mais conceitual, né, aquela parada mais que muita gente diria até chata, mas é filme de Oscar, vamos colocar assim, né, aquele filme Marvel, aquele filme cheio de ação e tal. E além disso, uma outra empresa também que ela tá ficando muito grande, e uma outra empresa, né, que também tá crescendo cada vez mais, ela já vem crescendo, né, há alguns anos, que é a A24, né, uma empresa aí que, assim, é complicado porque enquanto que a Glitch e a empresa da Vives são produtoras de animação principalmente, a A24 ela é uma distribuidora e a Mubi é um streaming. Então é um tantinho confuso. Mas basicamente o que a A24 faz é pegar uma obra e espalhar ela, seja no cinema, seja em streaming, seja em qual plataforma for lançada, né? E inclusive o Hazbin Hotel é publicado pela A24. Fora que eles estão lançando vários filmes, né, ao longo dos anos. Então Moonlight, tem acho que o Corre deles, não, acho que o Corre é da Blumhouse. Inclusive Blumhouse acho que é outra produtora, outra publisher de filmes de terror. Mas... esse aqui tem cartaz também, ó. Pode falar, Mortos. Caraca, eu nem sabia que Mortos Supremo era deles. Pra você ver que essa A24 tá ficando tão grande que ela tá batendo de frente com grandes empresas de distribuição, né? Publicando aí filme pra Oscar, filme pra redes de cinema inteiros, né? Então, ela tá crescendo demais. Demais mesmo. E diferente do que já é esperado, né, que por exemplo a A24 ela é uma empresa americana, né, quando você fala de produção audiovisual do exterior, você só fala dos Estados Unidos. Pelo contrário, aqui tem várias empresas de outros países, inclusive essa aqui ela é francesa, a Fortis.
Ela é assim, eu não sei qual o tamanho dela, quantos funcionários ela tem, mas assim, ela tem umas produções absurdas, inclusive a Arcane, que pra mim é simplesmente, cara, assim, uma obra que eu não consigo colocar defeito. Pra mim é uma obra que ela chega perto da perfeição até. Tanto em músicas, em qualidade visual, em roteiro, é tudo absurdo, cara. Eu vi a primeira temporada, eu gostei bastante. Cara, é insano, assim, eu amo Arcane. Eu detesto LoL, mas eu amo Arcane. Acho bizarramente bem feito. Muito Assisti as duas legal. temporadas, já tô esperando a próxima já, né? Então, é simplesmente sinistro. E que é engraçado, né? Que, claro, Arcane é uma produção gigantesca. Tipo, cada temporada acho que custou 120 milhões de dólares, alguma coisa assim. Mas é interessante que a Riot, que é a empresa que detém os direitos, né, das obras do LoL, ela só acho que cedeu os direitos, se eu não me engano. Quem produziu foi essa empresa francesa e a distribuidora é a Netflix, né? Então olha o jogo de vários países que você tem que ter para conseguir para fazer uma produção em escala internacional, né? E outra parada que eu achei muito engraçada, falando aí de audiovisual internacional, é que a Coreia do Sul, se eu não me engano, o presidente da Coreia do Sul, ele falou, tipo assim, ele percebeu que produção audiovisual dá muito dinheiro, cara. Filme dá muito dinheiro, série dá muito dinheiro. E não é à toa que já há alguns anos começou a ter produções pequenas, né? Começou a ter um incentivo maior, né, no mercado audiovisual sul-coreano. E aí acabou que eles começaram a fazer cada vez mais, cada vez mais. Começou pelos doramas, começou uma parada que essa coisa começou a sair um pouco do país, até que hoje a gente tem produções tipo o Parasita, Guerreiros do K-pop, a própria música, né, o próprio K-pop também são produções absurdas. Então assim, a parada começou pequenininha lá. O presidente viu que a parada estava dando certo, né? O governo viu que a parada estava dando certo, colocou um incentivo para a parada crescer, e aí começou a crescer tanto, né? Com produções tão grandes, inclusive essa Guerreira, ela tem investimento da Sony, né? Que é japonesa. Inclusive Furou o a Japão bolha aqui, por Oi? todo lado, todo mundo comentando dessa série, Não, exatamente. nas Na verdade é um músicas e tudo filme mais. da Netflix, falando que é muito bem feito, uma animação. É, filme. E assim, não preciso nem falar do Japão, que também é milenar já em questão de obras de qualidade. Mas que é engraçado que a Coreia do Sul, ela não é um país super rico, tem bastante desigualdade, né? Inclusive parecido com o Brasil. E que é engraçado, né? Que começou pequenininho, foi colocando grana e tal, até que explodiu e tá no mundo inteiro diversas produções, até com a cultura deles, né? Com o jeito deles, com a língua deles, né? Que é engraçado. Que países como Estados Unidos ou até países europeus, a gente achava até então que eles falavam tipo, a gente não gosta tanto de produções que não tem a nossa língua, né? Mas não é o que tá parecendo, né? Porque tanto animes que são em japonês quanto o K-pop ou produções sul-coreanas não são em inglês e não são em línguas da Europa, né? Então é engraçado que aparentemente isso não é um problema, né? Exatamente a língua, e sim o tipo de obra que está sendo apresentada. E o que nos remete, no caso, é justamente falar sobre o Brasil. Como que, assim, já tá vendo clichê, né? Falar sobre produção brasileira no sentido de... Que assim, tem uma galera que detesta a produção brasileira, né? Falar, por ser do Brasil eu nem assisto. E sinceramente eu não julgo muito, porque a gente realmente tem muita produção de baixa qualidade. E é interessante até falar... Oi? Copia e cola, parece tipo tudo um filme de uma grande série da mesma coisa. Não, é que assim, nos últimos anos, 2 anos, por aí, acabaram que até surgiram 2 filmes grandes, né? O Ainda Estou Aqui e o Agente Secreto. E o Brasil tem algumas produções excelentes de alguns anos atrás, né? Tipo Tropa de Elite, Cidade de Deus, O Auto da Compadecida e tal. Esses dois aí que são de uma possível futura trilogia falando sobre a ditadura. Pois é. É o nosso Senhor dos Anéis. Exatamente. Só que aí que tá, cara, esse que é o problema. Todas essas produções que eu falei, a da Vives e a da Glitch, o Arcane, primeiro que são todas animações. E eu já me entristece bastante, porque a animação no Brasil é uma parada muito fraca, tá ligado? A gente tem algumas animações interessantes, tipo Historietas Assombradas, a gente tem Irmão do Jorel, o desenho da Turma da Mônica, a gente até tem O Menino e o Mundo, que chegou até a ganhar Oscar. Mas você percebe que são animações muito limitadas, principalmente por conta do baixo orçamento, por conta da falta de incentivo. Então, cadê a lei de incentivo do cinema nessa hora, quando a gente precisa? Exatamente. Tanto em questão de animação ela é bem limitada, quanto as próprias empresas, grandes empresas, né, inclusive bancos e tal, acabam não botando tanta fé nesse tipo de produto. É diferente da Coreia do Sul, que eles perceberam que falaram, putz, dá pra ganhar uma boa grana aqui se a gente colocar dinheiro e internacionalizar essa parada, né? Criar obras que elas não são tão locais. Qualquer um do mundo consegue entender. E aí, não só de língua, né? Mas entender no sentido de eu estou assistindo e eu gosto dos personagens, eu me identifico com os personagens.
Sim. Eu sou velho, mano, e eu fico imaginando assim, imagina um remake, assim, um filme pro cinema. Eu fiquei esperando a minha vida inteira por isso. Da Turma do Pererê. Cara, Foda. em Imagina. 1845, né? Esse bagulho é velho, velho. É TV Cultura, pô. Assistia lá. Não, eu assisti bastante TV Cultura, mas essa obra eu não lembro, não. Não, e do mesmo autor, né? Do menino maluquinho que morreu Ah, do Ziraldo? tempo. Do Ziraldo. Então, tipo, pô, imagina só, a gente tem um monte de história legal aí pra Não, a gente tem umas paradas muito fazer foda, um velho. puta de um produto da hora pra todo mundo. E aí, pô, que já retrata diversas culturas, com vários personagens com jeitos diferentes. Cadê, tá ligado? Cadê, tipo, um Sítio do Pica-Pau Amarelo, um filme, assim, uma super produção de animação, uma parada, Tem sabe? a animação do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Mas não é gigantesca e tal. É legalzinha de assistir. Pra pro cinema, Mas a gente é tá falando de uma gigante, coisa com investimento, tá ligado? Não, e é que tá, eu não sou contra ter obras locais, né? Locais no sentido de regionalizadas. Só que o que aconteceu na Coreia? Eles começaram com obras extremamente regionais, com a cultura deles, gravadas lá e tal, ao ponto que a parada foi crescendo, crescendo, crescendo. Você tem várias empresas, várias distribuidoras e tal, até que você cria tantas obras que algumas são gigantescas e são pensadas para fora, né? São pensadas para qualquer pessoa no mundo inteiro assistir. Isso acontece com todas essas empresas que eu falei, né? Você vê empresa da Austrália, empresa americana, empresa britânica, empresa francesa. Grande parte dessas obras aqui, elas não têm nenhum regionalismo, elas não têm nada que outros países vão falar e falar, nossa, nem sei do que você está falando. Não, são histórias fictícias que qualquer um consegue entender, que é uma parada que todo mundo curte, a galera se identifica, compra boneco, compra camiseta, faz um puta merchandising. Então, infelizmente, não é só a produção, que além de produções de animação e de grandes produções internacionais brasileiras, acaba faltando, né, esse tipo de produção, ainda por cima eu não vou falar mercantilização, né, esse impacto do mercado, né, você criar realmente uma escala de produção do início ao fim, com investimento privado, público, com patrocinadores, desde distribuição, desde produção até distribuição, venda de boneco, venda de camiseta, tipo, parada que a Disney já faz há milênios já. Então, é muito triste, né? A gente não ter esse tipo de obra para as pessoas não falarem, né? Que quando fala de internacional só fala Estados Unidos. Pelo contrário, isso está acontecendo no mundo inteiro e infelizmente a gente está ficando para trás nesse mercado. Tá defasado. Enfim, e aliás, a gente fala com grande tristeza porque eu e o Bigode somos formados em rádio e TV, né? Somos aí. Aliás, eu tô para me formar em rádio e TV. A gente faz aí faculdade de audiovisual e que a gente gostaria muito de ter um mercado muito aquecido, né? Tanto aqui no Brasil quanto com obras que a gente pudesse exportar, né, para fora. Mas infelizmente. A minha vontade é por isso que eu criei esse canal aqui, inclusive, né, lá no começo. Era falar sobre cultura pop, falar sobre fantasia, sobre ficção e tudo mais, para incentivar as pessoas aqui desse país a consumir isso, para que a gente possa investir em produções assim no futuro, né? Que inclusive os quadrinhos, a maioria dos quadrinhos não é nada regional, né? Tipo, pô, vai falar do Batman. Você pode falar de 1000 coisas sobre o Batman. A gente até tem alguns autores aí que trabalham questões de heróis nacionais e tudo mais, e outras histórias. Só que, cara, parece que eles vão, para poder crescer, eles vão sempre na mesma linha que o nosso próprio cinema tá indo, porque parece que tudo tem que estar um pouco voltado a talvez um viés político, sendo que se você for criar um produto bem feito para todo mundo, que realmente se comunique com vários grupos aqui da nossa sociedade, o negócio vai dar dinheiro, tá entendendo? Porque a gente tem exemplos disso em séries, até novelas e coisas do tipo que viajaram um pouco mais, que existe essa carência. Mas realmente parece que a estrutura do nosso país não quer investir nisso. Exatamente, as empresas privadas não acreditam, o governo não acredita, e acaba virando uma parada que tem poucas produções, ou às vezes até tem muitas produções, mas elas não são distribuídas, você não tem essa escala do início ao fim. Então acaba que a gente precisava de um incentivo do início ao fim, né, dessa produção, na distribuição de obras, né? E acaba que virando uma parada que infelizmente acaba ficando muito fechada, né? Tanto que, né, novamente, né, o que aconteceu na Coreia do Sul foi que foi crescendo tantas obras nacionais e regionais que teve uma hora que transbordou e foi parar no mundo inteiro. Acabou saindo no mundo inteiro de tanta obra que é produzida.
Então, e de alta qualidade, né, no caso, de altíssima qualidade, né? Tanto os clipes de K-pop quanto esse filme da Guerreiras, as novelas, os doramas também, de altíssima qualidade. Eu sinceramente não gosto, mas eu também não posso desmerecer a qualidade da produção. Então, cara, é só triste. É só isso que eu tenho pra falar. É triste, né, você não ter um mercado aí aquecido, né, sobre esse tipo de obra. Sim. Enfim, comenta aí o que vocês acham. Se vocês concordam com a gente, vocês acham, não, porque na verdade tem muita produção e vocês que não conhecem. Pode acabar acontecendo, né? E, bom, vemos vocês no próximo vídeo. Por favor, se inscrevam e deixem o like. E falou. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.